Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de liderança, especialmente o nosso projeto Alicerce, projeto esse que nós temos investido aqui na nossa igreja presbiteriana do setor Pedro Ludovico, e que com o objetivo de estabelecer dentro das nossas lideranças fundamentos bíblicos, fundamentos teológicos para a condução dos trabalhos e das atividades, principalmente na formação de oficiais. Se você chegou até aqui, com certeza tem interesse nessa disciplina, será muito edificado com a graça do nosso Deus. E hoje nós vamos falar especificamente o que é liderar biblicamente. Nós vamos estabelecer, a partir disso, o fundamento bíblico da liderança com um chamado para servir, influenciar e cuidar, desconstruindo muitas vezes visões que têm cativado os nossos interesses e muitas vezes desconcertado dentro da Igreja de Cristo Jesus. Você é muito bem-vindo para participar desse projeto conosco. Esse é um marco inicial onde nós temos então o objetivo de pensar o que Cristo Jesus e a sua palavra diz a respeito da liderança. E nós já no nosso encontro presencial discutimos que a liderança cristã ela é uma arte de influenciar os outros a seguir a Cristo Jesus como o Senhor e sendo exemplos de serviço e de fé com compaixão e amor. E então nós já observamos que a liderança na sua essência ela tem uma influência redentora, ela leva outros a serem influenciados por Cristo Jesus. Dentro disso, vimos também alguns desafios que consistem na liderança cristã nos tempos atuais. Vimos, por exemplo, que o desânimo pode ser muitas vezes um empecilho para o nosso trabalho, quando não vemos os frutos, quando estamos diante de muitos problemas, muitas circunstâncias, e especificamente quando também estagnamos ministerialmente e espiritualmente frente ao trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir de hoje, na nossa aula, para nós não incorrermos nesses problemas dos desafios contemporâneos da liderança cristã, nós vamos perceber como a visão correta de liderança vai nos auxiliar, vai nos conduzir a uma genuína liderança bíblica. E para isso, então, a nossa aula hoje começa justamente com essa pergunta: o que é liderar biblicamente? Quais são os princípios e preceitos que a Escritura nos dá a respeito da liderança cristã e da liderança bíblica? Para começarmos, nós precisamos ter em mente que liderar de acordo com as Escrituras e liderar na igreja é distinto, muitas vezes, em algumas das suas características, da liderança corporativa. Veja, nós vamos ver muitos princípios e muitos elementos que podem ser, sim, aplicados no meio corporativo, assim como também podemos aprender como estimar resultados e ver certas coisas. Mas a abordagem de liderança dos meios corporativos precisa ser distintamente diferenciado da forma de conduzir a igreja, principalmente pela essência dos seus objetivos. Veja, um CEO, um dono de empresa ou um gerente, alguém que está num cargo de liderança no meio do trabalho, no meio corporativo, ele tem como objetivo produzir, estimar lucro e outras coisas como tal, outras coisas mais. Já a visão de um pastor, de um oficial da igreja, não é em produzir resultados, não é em encher igrejas, não é em conduzir para si conquistas, ter honra ao mérito, ser influenciador e ter inúmeros seguidores no seu currículo. Nós não podemos perder de vista que sim, todo trabalho cristão ele tem sua natureza espiritual, mas que com as outras esferas de atuação e soberania, o mundo corporativo visa um objetivo, enquanto que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo busca outro trabalho, busca outro objetivo, busca outra atividade também, para a gente poder então corrigir essa crise que muitas vezes acaba embaraçando as nossas visões dentro do campo eclesiástico e dentro do campo corporativo. Nós precisamos então definir bem o que não é biblicamente liderança cristã. Veja, primeira coisa, biblicamente, liderança cristã não é sobre status ou sobre posição ou privilégio. Na economia do reino, ou seja, dentro do reino de Deus, nós vemos diversas vezes na Escritura que aqueles que se colocam como servos, que se descem para servir, que não estão simplesmente à frente ou recebendo posição de destaque, são aqueles que demonstram, assim, características para esse trabalho. Então, quando nós pensamos em liderança cristã, lógico, isso é muito evidente por se tratar de um pecado, por se tratar, às vezes, de algo que o nosso meio cristão condena, que é o orgulho, a arrogância ou coisas do tipo. Nós não podemos pensar dentro das nossas atividades que a liderança cristã fala sobre status ou sobre posição.
Também aqui a gente corrige outra perspectiva a respeito de você ter alguma coisa e querer lutar. Muitas vezes acontece isso dentro do seio da igreja, você ter um status, ter uma posição de liderança, seja ela qual for, e você se apresentar para as pessoas assim. Não sei quantos já fizeram isso. Eu sou fulano, obreiro de tal igreja, eu sou diácono de tal igreja, como se fosse uma credencial para dizer que você é um tipo maior de crente. Veja que se você pensa dessa forma, às vezes involuntariamente reproduz certos desses comportamentos, isso não é condizente com a Escritura e não está de acordo com o que a Bíblia diz a respeito de qual deve ser a nossa posição dentro do que diz o serviço de liderança cristã. Outra coisa muito importante é que liderança também não é uma oportunidade para você controlar ou ter domínio sobre pessoas. Infelizmente, o que mais vemos hoje no seio eclesiástico são principalmente pastores que buscam usar da sua posição para levar pessoas ou conduzir pessoas para situações ou condições onde elas não deveriam estar muitas vezes, simplesmente pelo bel prazer, vontade ou intenção daquele líder. Então, a liderança cristã, ela tem muito mais a ver sobre confiar, delegar atividades, capacitar pessoas, não sobre impô-las, não sobre dominar. Se você também está aqui nesse curso participando porque alguém te pressionou ou porque você se sente capaz de pressionar e motivar mais pessoas para fazer alguma atividade, cuidado, pode ser que você também não esteja pelos motivos e intenções corretas. Também, ao mesmo tempo, liderar, biblicamente, não é sobre realizações ou sobre pragmatismo. Não é sobre você levar algo a um resultado. Isso acontece muitas vezes no meio presbiteriano, da qual nós fazemos parte, que no final de todos os anos nós prestamos relatórios, desde o pastor, as igrejas no seu conselho, dentro das regiões do presbitério, também desde as suas sociedades internas, como a Sociedade Auxiliadora Feminina, a Sociedade de Jovens, que no final entregam um relatório. E ali nós muitas vezes nos orgulhamos das realizações feitas e empreendidas ali. E liderar biblicamente não é ter um relatório bem abastecido de informações, com muitas atividades e eventos. Muitas vezes é o inverso disso. Muitas vezes é a contramão disso. Porque liderar envolve justamente em moldar pessoas, em não fazer a igreja crescer por qualquer meio, qualquer jeito. Envolve em você conduzir pessoas para a palavra de Deus, para que conheça a palavra de Deus. Então, a partir disso, nós veremos também que se você almeja liderança para que no final você apresente um bom currículo, um bom relatório, ou que no final as pessoas se orgulhem do seu trabalho, com certeza também isso não é liderança cristã. Além disso, também liderar não é sobre ter um cargo oficial. Não é porque você recebeu um título que necessariamente você lidera. E muitos acabam incorrendo nesse erro. Muitos devem achar que por serem sido eleitos ou colocados para determinada função, naturalmente já são líderes. Veja, muitas vezes pode ser que isso não aconteça e nós vamos ter uma aula, que será a aula seguinte, que vai mostrar que muitas vezes pessoas ocupam posições de liderança ou de cargos na igreja e que muitas vezes a sua má liderança e a sua má condução levam a igreja de Cristo Jesus para consequências terríveis e problemáticas. E a partir disso, então, entenda que a liderança cristã ela necessariamente precisa ser identificada pelo corpo da igreja, sim, antes que essas pessoas ocupem os cargos. Os títulos de oficiais, os cargos de oficiais, eles precisam ser um resultado indireto, na verdade direto, do reconhecimento da Igreja de Cristo Jesus das virtudes comuns e bíblicas de um líder. Se você também está nessa posição, não entenda que ela necessariamente te faz um bom líder, um líder da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário avaliar a si mesmo e pensar a respeito de como deve ser a sua liderança. Para, então, seguirmos, não podemos perder de vista a nossa definição, aquilo que nós dizemos e definimos ser a característica de líderes. Veja que a liderança cristã é uma arte, e por ser uma arte, nós trabalhamos isso no nosso encontro presencial, ela não envolve regras definidas, envolve uma habilidade e algo que vai apresentar algo belo também. Afinal, esse é o objetivo da arte como um todo. A arte envolve em sim ter capacidades
envolve sim ter domínio de certas ações, mas ela não tem um protocolo, um beabá a ser seguido, a não ser princípios, como você pode, por exemplo, pensar a respeito de uma característica artística. Se você olha, por exemplo, as características da arte de Rembrandt, você percebe muito do seu movimento ali como artista, o contraste de luz, luz e trevas, o que ele vinha comunicando a partir dali, que faz parte sim desse conjunto técnico e de habilidade e de filosofia, de pensamento de arte. Então, a partir disso, vemos que a liderança cristã se identifica com uma arte como um todo e não como uma ciência ou como uma metodologia. E dentro disso, a nossa arte leva a buscar pessoas a influenciar outros. Esse é o principal trabalho e a nossa principal atividade. É levar outras pessoas a serem influenciadas, mas não para seguirem a nós mesmos, como está bem aí apresentado para você, como está bem colocado aí para você nesse texto, que é seguir a Jesus Cristo como Senhor. Aqui é a base do nosso serviço. Tudo que nós fazemos, pensamos ou realizamos no contexto de liderança cristã é pensando em moldar pessoas à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E entendê-las, então, assim, que precisam reconhecer Cristo como Senhor, ou seja, como soberano, como aquele que tem todos os desígnios para nos dizer a respeito do que devemos fazer e realizar neste mundo, nessa vida. E assim, nós faremos essa arte de influenciar pessoas a Cristo, sendo que Cristo nos chamou a ser servos, várias vezes, e hoje na nossa aula nós vamos ver alguns desses textos, e exemplos, como diz o próprio apóstolo Paulo aos Coríntios, sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo Jesus. Ali o apóstolo Paulo nos apresenta a base da liderança cristã, como muitas vezes também vemos ele se chamando de servo. Então, a partir disso, tendo esse conceito em vista e tirado de lado aquela ideia do slide anterior sobre liderança, o que não é liderança, vamos então aprofundar biblicamente sobre os pilares da liderança cristã. O que define essencialmente a liderança cristã? Primeiro, liderar biblicamente envolve ser um bom liderado. Isso mesmo, parece meio contrassenso, né? Mas a melhor maneira e a melhor forma de nós, como povo de Deus, reconhecermos cada vez mais a sua domínio e sua influência sobre nós, é percebermos que precisamos ser bons liderados. Veja, por exemplo, Josué capítulo 5, versículos 14 e 15. Josué era um líder, o próprio Deus o comissionou para esse trabalho de entrar na terra prometida e dominar Jericó ali já de imediato. Mas antes das batalhas, Josué tem um encontro com aquele que é o anjo do Senhor, que nada mais é do que uma representação bíblica, né, e das escrituras da segunda pessoa da Trindade, o Jesus Cristo pré-encarnado. E ali, antes de liderar a conquista de Jericó, Josué se encontrando com esse príncipe do exército do Senhor, ele questiona o príncipe. Josué questiona essa figura teofânica ali que se apresenta. E pergunta, você é um dos nossos ou dos nossos adversários? E Josué obtém como resposta ali do príncipe do exército do Senhor que não é de nenhum dos lados. Pelo contrário, era o próprio Senhor que designava ele para o trabalho. E ali Josué se prostra, sabendo com quem estava lidando. Josué entende que o líder máximo de Israel, na verdade, é o próprio Deus. Por isso, uma das características cristãs é encontrar na própria pessoa de Deus a direção para a sua liderança. Bons líderes são aqueles que aprendem a ser bons servos do seu Deus. Por isso, Josué sabia que ali ele, na verdade, era um segundo ou terceiro no comando do próprio Senhor. Primeiro, o próprio Deus daria a direção. Não seria o chamado, o cargo, como nós falamos, que faria dele o líder que guiaria as vitórias. Seria a partir do se prostrar aos pés do seu Deus. Dentro disso, então, nós percebemos que a liderança cristã parte de um bom relacionamento com o nosso Deus também. Veja que não existe outra forma de nós compreendermos bem a liderança cristã que não seja reconhecendo, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. E talvez você, fazendo esse curso, precise se perguntar se realmente tem Cristo como esse líder sobre todas as coisas. Você ora, você se submete à sua palavra. Ao fazer um trabalho, você está preocupado mais com a entrega dos resultados, o que os outros vão falar, ou você se preocupa mais em agradar e obedecer
ao Senhor. Veja que não existe autoridade espiritual legítima sem que primeiro você se submeta ao seu Deus. Isso em todos os contextos. A partir disso, então, nós vemos que, além de reconhecer o senhorio do nosso Senhor Jesus, precisamos também relacionarmos com Ele. Veja que Jesus, em João 15:5, ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim, nada podereis fazer. Um líder que não está ligado a essa videira, um líder que não depende do seu Deus, com certeza não vai realizar o objetivo da liderança cristã. É preciso conhecer bem aquele que nos lidera. É preciso ter relacionamento com o nosso Deus. E essa é a primeira parte que nós devemos nos preocupar nesse curso de liderança. Como tem sido o nosso relacionamento com o nosso Deus. Como temos nos portado frente aos trabalhos com o nosso Deus. Para que aí então nós compreendamos também que o nosso Deus é quem nos capacita para liderar. Apesar de termos habilidades, conhecimentos, técnicas, exercermos certas atividades no mercado de trabalho, na área de educação, qualquer outra coisa do tipo, nós não podemos esquecer que a suficiência para a liderança não vem de nós mesmos, vem da dependência do Espírito Santo. Nós cremos que os dons espirituais eles servem à Igreja de Cristo Jesus para a sua edificação, e a liderança vem como um reflexo justamente dessa ação do Espírito Santo sobre nós. E se você tem sido despertado e chamado para esse trabalho, fique atento, porque pode ser que às vezes você esteja negligenciando uma obra do Espírito Santo na sua vida. Atente-se para que você não se perca dentro do seu trabalho de liderança, para você perceber que tudo você faz a partir de dependência da ação do Espírito Santo na sua vida. Tudo isso você realiza, tudo isso você empreende a partir da ação do próprio Deus na sua vida. Ele que dá as ferramentas e Ele que dá também o sustento para o seu trabalho. E você fará isso não se reivindicando de eu tenho um dom espiritual, porque esse é o erro dos coríntios e nós vimos isso várias vezes na nossa igreja. Nós entendemos que verdadeiros servos de Deus, submissos à sua autoridade, submetem à palavra. Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja habilitado, perfeitamente habilitado para praticar a vontade de Deus, para toda boa obra do nosso Deus. Conhecer bem a escritura é um ato que mostra bem a você se você é um bom liderado. Se você está pronto a receber os comandos do seu Senhor, se você está pronto a ser direcionado por Ele, conduzido por Ele, guiado por Ele. É na Escritura que nós temos as bases, meus irmãos, para conduzir as coisas dentro da nossa igreja. Muitas vezes a gente também, novamente, corre para a Escritura só em último plano, ou às vezes nem olha para ela, frente às adversidades. Em reuniões de conselho, muitas vezes estamos muito atarefados, com muitos compromissos, e poucas vezes paramos para examinar o que estamos fazendo à luz da Escritura. Poucas vezes buscamos capacitação, e é por isso que temos esse curso aqui, claro, mas muitas vezes nós não estamos em prática diária de leitura da Palavra de Deus, e é por isso que fracassamos. Fracassamos e erramos diversas e diversas vezes. Ao mesmo tempo, é a Palavra de Deus que permite que líderes sejam confrontados. O que é belo também nas Escrituras, e principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, é ver que a Escritura do Senhor é a autoridade para repreender líderes que estão agindo de forma errada também. Não é porque você recebeu certa capacitação espiritual, ou porque recebeu o chamado, ou porque foi designado para esse cargo, reconhecido pela igreja, que você não está isento de ser repreendido, corrigido, ensinado. E dentro de tudo isso, então, o seu propósito ao aprender a ser bom liderado é que você entenda que sempre será liderado, por isso será servo. Você foi chamado não para brilhar, mas para fazer com que o seu Senhor brilhe. O seu Deus seja reconhecido, que mais e mais pessoas conheçam e reconheçam a Cristo. É por isso que Jesus ensinou que a tarefa dos seus servos é lavar os pés do próximo. Interessante porque é exatamente o oposto que fazemos às vezes com as lideranças. A gente espera sim que elas sejam servas e façam todas essas coisas. Mas muitas vezes é nesse canal de ação que nós acabamos cobrando deles como se fôssemos superiores a eles. Aqui nós precisamos aprender a desenvolver
uma cultura de servo. E como que nós fazemos isso? Veja, primeiramente, precisamos nos lembrar, sem mim, sem Cristo Jesus, nós não podemos fazer nada. Sem a pessoa e a obra de Cristo, como está em João 15,5, nós não conseguimos realizar esse trabalho. Mas ao mesmo tempo também, e aí nós entramos no nosso segundo pilar, é entender que liderar biblicamente é cuidar genuinamente dos nossos liderados. Liderança não lida primariamente com projetos, com eventos. Muitas vezes as nossas igrejas estão cheias aí também de calendários, eventos, agendas, cobramos, montamos equipes e estamos preocupados com o sucesso, o número de pessoas que estão dentro, mas poucas vezes a gente para e olha para o irmão e fala assim, irmão, como que você está essa semana? Pastor, como é que foi sua semana de preparação para o sermão? Como é que o senhor está espiritualmente? Presbítero, o que tem acontecido com você? Veja que poucas vezes nós pensamos na igreja como um lugar que devemos cuidar de pessoas. O que fazemos muitas vezes é transformar a igreja em uma sustentação de entretenimento espiritual. Muitas vezes o que fazemos é entreter as pessoas, conduzir as pessoas, levar as pessoas para irem a um evento religioso, um culto, uma programação de jovens, uma programação de senhoras, de senhores. E poucas vezes a gente para, senta e ora com essas pessoas. Poucas vezes a gente se interessa em saber o motivo pela qual elas chegaram ali. Veja, os eventos são importantes e nós devemos fazer, não estou dizendo que não devemos, mas a nossa prioridade precisa ser revertida. E aí isso fica muito claro, principalmente no texto de Hebreus 13, versículos 7 e 17, onde nós vemos claramente ali a direção com a qual a liderança deve se portar. Veja o que diz o texto. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que sempre tiveram. Agora vá para o versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Veja que, então, o autor de Hebreus nos chama também a reconhecer a tarefa da liderança como um todo. Nós nos preocupamos com pessoas. E qual é a forma bíblica de nos preocuparmos com pessoas? Além de todos aqueles elementos que eu falei, sim, de você perguntar, você ir atrás das pessoas, preocupar com elas antes dos resultados e atividades, veja que existem fórmulas bíblicas, ou princípios bíblicos, melhor dizendo, a respeito da liderança cristã. A primeira coisa é entender que a liderança precisa alimentar os liderados com a palavra. O texto está voltado diretamente para a liderança oficial, os presbíteros, os que ensinam na Igreja de Cristo Jesus, os pastores, que também são presbíteros, e demonstrarem aqui, então, o seu cuidado com o povo de Deus. A primeira coisa que o texto de Hebreus nos diz é que eles pregam a palavra de Deus. E aqui o autor de Hebreus tinha uma preocupação muito grande com a condução da igreja. Se você ler essa carta, toda ela tem o objetivo de dizer para que os crentes não voltassem às práticas judaizantes por causa das pressões. E os líderes deveriam ser referência nisso, no sentido de serem fortemente alimentados com a palavra e alimentarem o rebanho com a palavra de Deus. Veja que por isso, então, eles considerariam as suas vidas. O líder é um modelo vivo de gente que vale a pena imitar. Veja que ali a igreja teria referência de pessoas que seguem e se moldam pela palavra de Deus, que se dirigem por meio da palavra de Deus. O líder precisa ser essa pessoa. Eles devem, então, contudo, ser obedecidos. Claro, tem uma ordem em torno disso, mas essa liderança ela é obedecida porque ela detém ou deve deter conhecimento da verdade. É ela que instrui, ela que corrige, ela que faz como está aí na imagem aqui em cima, como pastores conduzindo rebanhos. Deve ser então modelos vivos que zelam pela alma das pessoas. E essa é a parte mais pesada. Essa é a parte mais difícil. Muitas vezes o líder se preocupa com ser reeleito, muitas vezes se preocupa com sua situação, mas é interessante que eles velam. E a palavra velar vem ali no sentido do velório. Elas perdem um sono, elas deixam de dormir, ficam velando pelas almas. Líderes precisam cuidar
das almas das pessoas. E não uma mentalidade dicotômica que o corpo não importa, mas sim a alma. Mas quando se refere à alma, se refere justamente a pessoas, como de um modo geral aqui, que a Escritura quer transmitir e mostrar para nós, é que os líderes precisam perder o sono, porque sua principal atividade é cuidar de pessoas. Muito difícil, né? Mas é dentro desse modelo que se encaixa o padrão de liderança bíblica. E muitas vezes a gente se assusta como líderes, principalmente às vezes no campo da diaconia, quando somos afrontados, quando somos questionados, quando somos maltratados muitas vezes. Mas a palavra de Deus nos mostra que aqueles que lideram, eles perdem o sono, eles velam, eles se sacrificam por essas pessoas, por esse povo, porque foi o povo comprado por Cristo Jesus e afinal é eles que somos nós que prestaremos contas diante de Deus. É muito importante a gente se lembrar daquela fala de Jesus, quando ele conta a história do dia da sua volta. E muitos vão dizer, Senhor, não, o Senhor vai dizer, afastem-se de mim, porque não os conheço, porque quando tive fome não me deram de comer, quando tive sede não me deram de beber, quando tive nu não me vestiste. E aí eles perguntam, Senhor, mas quando nós o ouvimos assim? Jesus responde, quando não fizeram a um desses pequeninos. Aqui está uma essência da prática do líder cristão. É fazer pelos pequeninos do Senhor. É o povo comprado pelo sangue de Cristo Jesus. É povo precioso, que dá trabalho, que tem suas dificuldades, mas é povo precioso pela qual nós precisamos cuidar e pela qual nós precisamos zelar. Não podemos perder isso de vista, meus irmãos. Pela qual é a nossa essência, a nossa atividade, a nossa principal tarefa como servos do nosso Deus. E isso fica muito evidente, muito mais forte ainda em outros momentos da própria Escritura. Veja o vocabulário que é usado para funções de liderança. A primeira delas, que aparece no Novo Testamento, todas, de um modo geral, apontam para a responsabilidade e para o serviço. Nenhuma delas fala sobre receber aplausos, receber honras. Todas designações de tarefas envolvem pessoas que servem. Veja, por exemplo, a primeira delas, diáconos, que nada mais é do que servo. É aquela palavra daqueles que serviam as mesas e atendiam às necessidades práticas. Os diáconos, no caso dos oficiais, precisam ser assim, mas Paulo não se refere a usa essa palavra somente para essa função. Ele diz que o povo do Senhor precisa ser um povo diaconal, um povo pronto a servir, um povo pronto a atender às necessidades práticas do povo de Deus. A outra palavra, que é episcopos, que é a palavra de onde vem a ideia de bispo, que muitas vezes nós temos a imagem influenciada pelos clérigos e toda aquela questão do Vaticano, o catolicismo de um modo geral. A palavra bispo tem mais a ideia de supervisor, é aquele que inspeciona, é aquele que busca proteger, que busca cuidar. Assim como você, por exemplo, pode ser pai ou mãe e observa, inspecionando o seu filho, às vezes se ele está acessando conteúdos inapropriados, se ele está com amizades suspeitas, se ele está com situações problemáticas dentro do lar, dentro de casa, dentro da escola, em qualquer outra situação, você fica supervisionando. Você vai ao parquinho, fica ali à distância, vê ele brincando com outras pessoas, caso tenha alguma coisa você interfere. Essas são as características, por exemplo, dos presbíteros, dos que devem supervisionar a casa de Deus, se preocupar com isso. Além do mais, devemos lembrar da figura de apóstolo, que hoje é usado de forma muitas vezes precipitada, que na verdade tirada do seu sentido, mas apóstolos eram mensageiros, eram aqueles que passavam recado, eram enviados com uma missão específica para comunicar uma mensagem específica, que nada mais é do que a figura dos apóstolos nas Escrituras, e que também era uma essência de serviço, de entrega, de levar algo de alguém até alguém. Veja que também outra palavra que nós comumente usamos, que é presbíteros, que é a ideia de ancião, que envolve uma pessoa madura, sábia, um exemplo de vida. Não está só associado à idade, está associado à postura, à condução, à ação dessa pessoa no meio do povo de Deus. E também fora dele. Nos textos que nós vamos examinar na próxima aula veremos isso. Veja que também a função de ensino, de dáscalos, mestre, aquele que instrui com paciência, aquele que ensina com cuidado, aquele que deseja fazer com que os outros conheçam da verdade da palavra de Deus também. E por fim, poimen, que nada mais é do que pastor, aquele que dirige, que guia,
que alimenta, protege as ovelhas, que geralmente, lido no texto de Efésios 4:11, a gente dissocia, mas o apóstolo Paulo não tem a intenção de dissociar a figura de pastor e de mestre. A ideia de pastor também mestre. Você vai direcionar as pessoas, guiá-las, cuidar, ensiná-las através do ensino da palavra, através da condução. Isso ajuda, por exemplo, até a gente avaliar bem os pastores. Pastor não é aquele legalzão que só chega junto, está sempre na sua casa e está sempre presente. Pastor é aquele que instrui a palavra de Deus. Ele pode fazer todas essas coisas sim, mas instruindo a palavra de Deus, pregando corretamente as Escrituras, é a partir disso. Veja então, irmãos, que dentro desse pilar nós não podemos perder de vista que se temos algo a nos direcionar, como a palavra de Deus e o próprio Deus, ele nos direciona ao cuidado de outros, não para nós mesmos. A essência da liderança cristã e o segundo pilar é justamente esse, é que biblicamente nós cuidamos genuinamente de quem lideramos. Esse é o nosso segundo pilar. E por último, mas não menos importante, nós concluímos aqui que liderar envolve um grande paradoxo. Veja que Jesus também usa outro texto que eu quero ler com você, em Mateus capítulo 20, quando ele fala a respeito de quem são os maiores no reino de Deus. E o maior no reino de Deus, nós já sabemos, são aqueles que servem. Mas quero que você preste atenção na riqueza do que Jesus está ensinando. Ele não só está dizendo que os que servem são maiores, mas ele está reinvertendo, ou melhor, reconduzindo uma lógica que estruturalmente muitas vezes nós fazemos no nosso mundo, no nosso dia a dia. E Mateus 20, então, nos dá essa segurança e essa certeza a respeito dessas condições e dessa situação. Veja o que diz lá no versículo 25, versículos 28. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha como Jesus trabalha com a inversão lógica, invertendo a pirâmide de cabeça para baixo. Ele mostra que aqueles que deveriam ser maiores, reconhecidos, terem ali as suas posições exaltadas e colocadas, não podem, de forma alguma, se sentirem superiores. Veja então, a primeira coisa dentro dessa prática de serviço e liderança cristã é você reentender que é inversamente proporcional a fome pelo poder, como encontramos nos modelos seculares dentro da igreja. Inversamente, você querer as grandes posições dentro do contexto da igreja, porque o próprio Jesus está dizendo: servir dentro da minha casa é servir com humilhação, é servir com sacrifício. O maior é esse. E aqui Jesus está mostrando a base do porquê servir é mais importante. Ele próprio. O próprio Jesus é esse modelo de liderança pela qual nós estamos aqui o tempo inteiro falando. O tempo inteiro nós devemos ver que o próprio Jesus Cristo, desde a sua encarnação até mesmo a sua ação nesse mundo, envolveu em serviço, envolveu em comprometimento, envolveu em entrega. Veja que ele mesmo olha para esse texto, ele diz aos seus discípulos: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. O próprio Deus, irmãos. O próprio Deus, meu caro, minha cara, que viu esse vídeo, se entregou. Veio para servir e dar a sua vida. É aqui que está a base para nós nos reempolgarmos em conduzir a Igreja de Cristo Jesus. É darmos a nossa vida, porque o nosso Senhor, que começamos falando no primeiro pilar, se entregou por nós. Se doou por nós. Isso envolve, então, você entender que, biblicamente, como um líder servo do nosso Deus, você precisa ter um coração ensinável e disposto a aprender. Você não pode se colocar acima dos outros. Você não pode buscar reconhecimento humano, mas você deve preocupar justamente em promover a unidade, o bem-estar da sua igreja.
E lembrando sempre que o conceito de bem-estar não é estar em poltronas confortáveis, climatizado, som gostoso e pregação cativante. O bem-estar do povo de Deus é o povo seguindo a Deus, tal como Jesus Cristo, tal como o nosso Senhor, tal como o nosso Salvador. E é por isso que, então, a prática do líder servo envolve em prover liderança. Como que a gente faz isso? Como que a gente se torna líder de servos? Veja esses pontos. Primeira coisa é prover liderança. É dar direção. Liderança precisa ser clara, precisa ser mostrada, direcionada, conduzida. Não é deixar a equipe à deriva. Não é você fazer tudo sozinho. Muitos acabam fazendo isso no contexto de igreja, ou até mesmo de outros trabalhos, por desejarem as coisas perfeitas e bem aparentadas, acabam suprimindo os outros de exercer os seus dons e seus trabalhos também. Liderança é dar direção, é estar claro aonde queremos chegar, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa função frente a todas essas outras coisas, tudo que nós buscamos e direcionamos no povo de Deus. É compartilhar a liderança, não é centralizar. Você não é um melhor líder porque faz tudo pelos outros. Às vezes a gente também inverte a lógica e a ordem. Nós achamos que ser bons líderes é fazer tudo pelos outros. Mas não é. É delegar, é confiar, é dar poderes a outros e confiar no trabalho deles. Se precisarmos, corrigir, novamente voltar, prover liderança. Você fez certo, muito bem, fez errado, vamos conduzir, reconstruir isso de forma correta. É valorizar as pessoas. Aqui está o principal foco da nossa liderança. É levar pessoas, é conduzir pessoas. As pessoas são o fim, não o meio. A gente quer pessoas, muitas vezes, como meio para outras coisas. Mas o nosso trabalho é cuidar de pessoas, é lidar com pessoas. Se não tivermos mais a capacidade de ter as estruturas, se não pudermos mais ter programações, eventos, atividades, nós devemos permanecer ainda servindo ao nosso Deus, conduzindo as atividades de liderar pessoas, cuidar de pessoas. Isso envolve, então, desenvolver pessoas, o discipulado. Novamente, aqui a gente comete um grande erro, a gente negligencia essa atividade e joga ela no último plano. Nós devemos investir tempo discipulando e treinando pessoas. Você, como líder, tem que pensar, um dia eu vou morrer, um dia eu vou embora. Quem vai ficar no meu lugar? Você tem que pensar justamente, essa pessoa tem conseguido lidar e representar o caráter de Cristo. O discipulado é isso, é você conduzir pessoas para que andem nos caminhos do Senhor, sigam os caminhos do nosso Deus. A liderança também é a autenticidade. Muitas vezes nós achamos que a prática do líder servo é reproduzir algo de alguém. E a gente compra manuais, e por isso que estão cheios de manuais de liderança por aí. 7 hábitos do líder altamente eficaz, como se liderar pessoas, até mesmo como fazer amigos, né? De um modo geral, é ser autêntico, ser verdadeiro. E ser verdadeiro é ser vulnerável. É nos colocarmos em condição de vulnerabilidade. Olhe para o próprio Cristo. Olhe para a própria pessoa e a obra do próprio Deus. Ele se expôs diante de nós. Isso muitas vezes vai acontecer conosco. Nós seremos expostos. E o nosso trabalho é reconhecer os erros, sermos transparentes, reconhecermos as nossas falhas, pedirmos perdão. Muitos líderes têm esse péssimo hábito de não pedir perdão. Você precisa, como um servo do Senhor, estar vulnerável nessa condição, para que você se lembre que é o Senhor usando às vezes os seus liderados para te tratar e te corrigir. E mais do que isso, é ter uma visão social, é olhar para a comunidade, é olhar para o próximo. Lembra quando Jesus questiona o sacerdote e o fariseu na parábola do bom samaritano e elogia o samaritano? É porque aqueles homens estavam preocupados com as atividades, com o que fazer para agradar a Deus, quando na verdade o que o próprio Deus esperava, o que o próprio Deus aguardava deles era justamente o inverso, era justamente se colocarem como líderes da Igreja do Senhor, olhar para o próximo, olhar para as necessidades da comunidade. Esses são os 3 pilares. Mas um 4º pilar também é necessário e importante. É você entender que o caráter do líder antecede a técnica.
Liderar biblicamente é liderar a partir dos frutos do Espírito. E aqui não vão ser muito compridos, porque vamos entrar em mais detalhes na próxima aula, mas aqui é muito importante e até a gente vê isso sendo reproduzido em livros mais de autores seculares. Veja que no famoso livro O Monge e o Executivo, nós vemos ali ele usando certos princípios. O seu livro é estruturado a partir de princípios que nada mais são do que ecos da palavra de Deus, ecos retirados do livro dos Gálatas, Gálatas 5, 22 e 23, que fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja que nada mais é que o caráter do líder precisa ser um resultado do fruto do Espírito. Nunca se esqueça, isso é muito importante, embora não seja o alvo da nossa aula agora, pensar que a essência do líder é que ele demonstre todos esses frutos, porque é um fruto só, na verdade, é o fruto do Espírito sendo aplicado sobre nós. Não podemos dizer, aquele líder é um líder muito alegre, muito amável, mas ele não é pacífico, ele não exerce domínio próprio. Precisa trabalhar isso. Veja, nós precisamos enxergar dentro da igreja e desenvolver, buscar, porque isso é uma ação retroalimentada pela qual fazemos sobre a dependência do Espírito, a ação do fruto do Espírito sobre nós. É necessário ser cheio do Espírito Santo. E aqui nós terminamos a nossa aula chamando a sua atenção para essa questão. Você é cheio do Espírito? E ser cheio do Espírito é ter todas essas atribuições, é ter todas essas características. É ter todas essas qualidades. Você tem sido amoroso para com o seu próximo? Você é rápido em perdoar? Você tem sido alegre? Tem sido fazendo o seu serviço com prazer, com alegria? Ou você vive resmungando, vive lamentando? Você tem promovido a paz? Você tem sido paciente? Tem sido um desenvolvedor de amabilidade, ou seja, alguém que se preocupa com a miséria do próximo? Miséria não é só condições sociais e tudo mais. Miséria também envolve o pecado. E envolve o pecado, a falha, o erro alheio. Você tem agido para com bondade? Você preza a bondade? Você sempre está pronto para evitar? Ou pressupõe sempre a maldade e por isso age sem bondade? Você é uma pessoa fiel, conhecido por manter sua palavra, por ser fiel ao seu cônjuge, aos seus filhos? Precisa ter essas características. É uma pessoa mansa, que não se ira com qualquer coisa, com qualquer questionamento, com qualquer problema. Principalmente, você tem domínio próprio sobre os seus desejos, sobre o seu próprio corpo, sobre os seus pensamentos. Tudo isso são essências do líder cristão, que, como muito bem nós já falamos, nós encontramos no modelo de Jesus Cristo. A personificação exata, real, final e verdadeira da liderança bíblica. E o que eu quero nesse vídeo é que você espelhe o modelo de Cristo. Que você se confronte não com líderes dentro da sua igreja, não se compare com a maioria da sua igreja, mas que você se compare com o próprio Cristo. E você tem que concluir, você está muito longe. Nós estamos longe, eu estou muito longe. É assim que reconhecemos a total dependência para cumprir esse trabalho árduo. É assim que nós vamos estar dispostos a gastar as nossas vidas para conduzir as pessoas a amarem e seguirem a Cristo mais e mais de perto. E para a gente poder ter isso de maneira clara, fica aqui algumas perguntas para sua reflexão e para sua autoavaliação. Precisamos avaliar a nós mesmos. Como você define seu relacionamento com seu Senhor hoje? Tem estado distante, frio? Tem estado perto, mas por pura obrigação? Você ama o seu Senhor? Como está a sua vida de oração, leitura bíblica? São sinais claros para você responder até mesmo a primeira pergunta. Você tem alegria em cultuar a Deus? Ou ir à igreja, ou fazer as atividades virou um mero trabalho, um mero checklist de desempenhos e coisas religiosas que você precisa fazer? Qual que é o seu enfoque ministerial? É cumprir tarefas? É cumprir o planejamento? É cumprir a agenda? Ou é em desenvolver pessoas, em discipular pessoas, ensinar pessoas o caráter de Cristo?
Você é um líder servo ou você é um chefe? Essas são as primeiras coisas que nós tínhamos para falar, conversarmos agora. Espero que essa aula tenha te edificado muito, que você possa ver todas as coisas, você vai receber todo esse material. Vou passar algumas leituras complementares. Na própria descrição aqui desse vídeo, você vai ter também um questionário, que também enviaremos no nosso grupo particular, daqueles que estão dentro desses cursos. E você vai ter uma avaliação, você vai poder dar um feedback também para essa aula, para que a gente possa crescer e desenvolver cada vez mais. E a partir disso você avaliar o que aprendeu e ter outros meios e fontes de conhecimento. Mas por hora eu quero orar com você, desejando para que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais espelhar o modelo de liderança de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor, ao examinar nosso perfil de liderança, ao expor a nossa condição, nos faça reconhecer as nossas falhas, que não nos portemos como os líderes do nosso tempo. Ajude-nos, ó Deus, a compreender mais e mais as tuas verdades. Assim oramos em nome de Jesus.